No Outback australiano, onde o sol castiga a terra vermelha e o vento carrega ecos de um tempo primordial, uma presença inquietante ronda as sombras das eucaliptos ancestrais. Não é o rugido de um animal comum, nem o sussurro de uma brisa passageira, mas algo mais antigo, mais enigmático. O Yowie, o hominídeo peludo que tece as tramas do folclore aborígene com fios de mistério e reverência. Pense no peso de um olhar invisível sobre você enquanto caminha por trilhas esquecidas. Será que ele observa, julga, protege essa entidade forjada nas histórias orais que ressoam por milhares de anos? Transcende o folclore. É um protetor ancestral da terra, um sussurro do terror que nos desafia a enxergar o que se oculta além do tangível. E se o Yowie não for apenas um mito, mas uma lembrança pulsante de que a Austrália ainda guarda mistérios que o tempo não conseguiu apagar? Quer entender tudo sobre a lenda? Assista o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. As origens do Yowie remontam ao Dreamtime, o período mítico em que os ancestrais espirituais moldaram o mundo, esculpindo rios, montanhas e leis eternas a partir do caos primordial. Nas tradições dos povos indígenas do leste da Austrália, particularmente entre os Gamilaraay e os Yugambeh, o Yowie é retratado como uma das primeiras manifestações da vida selvagem, um ser criado para zelar pelo equilíbrio entre o humano e o natural. Registros históricos iniciais, como os compilados pelo reverendo William Ridley em 1875, em sua obra Kamilaroi and Other Australian Languages, documentam o termo Yowie como um espírito errante que perambula pela terra durante a noite, evocando uma presença tanto espiritual quanto corpórea. Essa designação, derivada possivelmente da palavra Yui, na língua Yuwalaraay, que significa espírito dos sonhos, sugere que o Yowie não é apenas uma figura física, mas um elo com o reino onírico, onde os limites entre o real e o sobrenatural se dissolvem como névoa ao amanhecer. E você, já sentiu um arrepio ao ouvir o vento uivar em uma noite escura, como se algo ancestral respondesse ao chamado? Essas narrativas orais, transmitidas por gerações através de canções, danças e relatos ao redor de fogueiras crepitantes, posicionam o Yowie como um remanescente de uma era anterior à chegada dos humanos aborígenes. Em contos recolhidos por etnógrafos do século XIX, como os de William Telfer em The Wollabada Manuscript, de 1980, o Yowie é descrito como parte de uma raça antiga que coexistia com os ancestrais, frequentemente em tensão harmônica. Diferentes tribos atribuem a ele nomes variados, refletindo a diversidade linguística e geográfica da Austrália indígena. Entre os povos de Queensland, é conhecido como Quinkin ou Jogabina, enquanto em New South Wales surge como Gindaring Juhawara ou Mingawin. Cada nome carrega uma nuance, um sussurro de uma história única, convidando-nos a imaginar como essas denominações moldaram o medo e o respeito nas comunidades. O que acontece quando um nome evoca, não terror, mas uma lição profunda sobre a fragilidade da existência? Embora as influências europeias, como os Yahoos selvagens de As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, possam ter ecoado em relatos posteriores, as fundações do mito são inequivocamente aborígenes, ancoradas em uma cosmovisão onde a natureza pulsa com vida espiritual. No folclore Yugambeh, por exemplo, o Yowie é invocado como um protetor de sítios sagrados, uma barreira viva contra aqueles que ousam profaná-los, conforme narrativas preservadas em tradições orais documentadas pelo Museu Australiano. Aqui o mito não surge do vazio, mas de uma necessidade cultural, explicar o inexplicável, como os sons inexplicáveis da selva
ou as pegadas gigantescas que marcam o solo úmido após uma chuva torrencial. Pense nisso, e se cada trilha, esquecida no Outback, for um testamento silencioso a esses guardiões esquecidos, esperando que alguém escute, as origens do Yowie também se entrelaçam com a migração espiritual dos ancestrais, onde ele é visto como um ser híbrido, parte homem, parte animal, nascido para testar a humanidade. Em lendas Gamilaraay, recolhidas por Ridley, o Yowie é um espírito noturno que evoca o temor dos caçadores, lembrando-os de que a escuridão não é vazia, mas repleta de olhos vigilantes. Essa dualidade, protetor e predador, reflete a complexidade da vida aborígene, onde o respeito pela terra é lei inquebrantável. Historiadores como Robert Holden, em Bunyips, Australia's Folklore of Fear, de 2001, traçam essas raízes a narrativas pré-coloniais, enfatizando como o Yowie servia como alegoria para a sobrevivência em um continente impiedoso. Cada detalhe de sua pelagem densa a seus passos pesados é tecida com propósito, prendendo-nos ao mistério. O que impulsiona um ser assim a emergir das sombras do Dreamtime? Explorando mais fundo, encontramos que o mito do Yowie pode ter evoluído de observações ancestrais de megafauna extinta, embora as tradições o elevem a um plano espiritual. Em relatos do século XIX, como os publicados no Australian Town and Country Journal, em novembro de 1876, o Yahoo Devil Devil é mencionado como uma entidade conhecida pelos aborígenes desde os primórdios da colônia, um ser peludo que assombra as florestas costeiras de New South Wales. Essa referência histórica, uma das primeiras em fontes impressas, corrobora a antiguidade do folclore, sugerindo que o Yowie não é invenção recente, mas um fio contínuo na tapeçaria cultural. E se ao desenterrar esses ecos descobríssemos que o Yowie é o guardião de segredos que ainda definem a identidade aborígene, uma das narrativas centrais entre os povos Yugambeh da região da Gold Coast, retrata o Yowie como um guia invisível para viajantes perdidos, emergindo das folhagens densas para sussurrar direções através de sons guturais que ecoam como o trovejar distante. Nesses contos, transmitidos em cerimônias noturnas, sob o céu estrelado, o ser peludo não ataca cegamente, mas testa a pureza de intenções. O arrogante é abandonado à mercê da selva, enquanto o humilde recebe a salvação. Essa dualidade, juiz impiedoso e salvador compassivo, prende o ouvinte, fazendo-nos ponderar. E se o Yowie for o espelho de nossas próprias falhas, refletido na pelagem desgrenhada de um guardião esquecido? Outra lenda proeminente, preservada nas tradições Gamilaraay, envolve o Yowie em um confronto épico durante o Dreamtime, onde ele e sua prole desafiam os ancestrais humanos pela supremacia da terra fértil. Conforme relatos orais coletados por Old Bungaree, no final do século XIX, os Yahoos, uma variante do Yowie, eram corredores velozes, ágeis como o vento, mas vulneráveis à astúcia aborígene. Nesses embates míticos, os humanos, armados com lanças de madeira sagrada e canções de poder, subjugam os hominídeos peludos, forçando-os a recuar para as profundezas das Montanhas Azuis. Mais ao norte, nas terras dos povos de Queensland, a lenda do Quinking, um sinônimo regional para o Yowie, ganha contornos de punidor de transgressões. Em narrativas tradicionais, ele surge como um espectro noturno, com olhos que brilham como brasas em uma fogueira moribunda, para arrastar caçadores gananciosos que matam além da necessidade. Graham C. Joyner, em The Hairy Man of Southeastern Australia, de 1977, compila esses relatos orais, destacando como o Quinking devora os imprudentes, mas poupa aqueles que oferecem tributos à terra, como sementes ou cantos de gratidão. Essa faceta vingativa do mito serve como advertência moral,
tecendo o medo com ética. O que você faria se, ao erguer sua arma contra a caça excessiva, uma sombra peluda se materializasse, pronta para cobrar o preço da avareza? As lendas prosseguem com o Yowie como shapeshifter, capaz de alternar entre forma bestial e silhueta humana para infiltrar-se entre os acampamentos aborígenes. Em histórias recolhidas por etnógrafos do início do século XX, ele é invocado para ensinar lições de resiliência, aparecendo como um andarilho solitário que compartilha frutos silvestres com os famintos, apenas para revelar sua verdadeira natureza ao amanhecer. Essa transformação não é mera ilusão. É um portal para o entendimento de que o mundo espiritual permeia o físico, um conceito central no Dreamtime. Metamorfoses ecoam em rituais onde dançarinos encarnam o Yowie para invocar proteção contra secas ou inundações. As descrições do Yowie no folclore aborígene pintam um retrato vívido de uma criatura que parece saída de um pesadelo primordial, mas carregada de simbolismo profundo. Tipicamente, ele é retratado como um bípede imponente, medindo entre 2 metros e 10 centímetros a 3 metros e 60 centímetros de altura, com uma estrutura muscular que evoca a força bruta da terra em si. Sua pelagem, densa e desgrenhada, varia de tons escuros, como a noite do Outback, a matizes avermelhados ao redor do pescoço e peito, conforme relatos orais compilados em 1977. O nariz largo e achatado, olhos pequenos e inquietos, semi-ocultos por mechas emaranhadas, conferem-lhe uma aparência ao mesmo tempo familiar e alienígena, um eco distorcido da humanidade que nos faz estremecer. Comportamentalmente, o Yowie é um enigma ambulante, ora recluso e tímido, evitando o contato humano como um fantasma das florestas, ora exibindo uma ferocidade que ecoa através das narrativas aborígenes. Nas tradições Yugambeh, ele é um ser noturno, preferindo a penumbra onde seus passos pesados deixam marcas profundas na terra vermelha, imitando sons humanos para atrair ou repelir intrusos. Essa mímica vocal, grunhidos que soam como risadas distantes ou uivos que mimetizam choros de crianças, serve como armadilha ou aviso, um truque que prende os caçadores descuidados em uma teia de ilusão. Relatos destacam como esses comportamentos reforçam o tabu contra a invasão de territórios sagrados, transformando o Yowie em um executor invisível da lei natural. Curiosamente, o Yowie é considerado onívoro em muitas lendas, sustentando-se de frutas silvestres, raízes e, em raros casos de fúria, de presas que desafiam seu domínio. Em contos Gamilarai, ele é visto como um coletor noturno, cujas garras afiadas, descritas como talões curvos em narrativas orais, permitem escavar tubérculos profundos, simbolizando a persistência em solos áridos. Essa adaptabilidade o torna um arquétipo de sobrevivência, um ser que floresce onde os humanos fraquejam, mas há mais. Em algumas variações, ele consome não apenas o físico, mas o espiritual, devorando a essência de almas imprudentes, um detalhe que adiciona camadas de terror cósmico às histórias. O comportamento protetor se manifesta em interações sutis, como o Yowie, marcando caminhos com galhos entrelaçados para guiar os puros de coração, conforme tradições preservadas no Museu Australiano. No entanto, sua agressividade surge quando provocado, com relatos de investidas velozes que derrubam árvores como se fossem gravetos, ecoando a fúria de uma tempestade. Explorando peculiaridades, o Yowie é frequentemente associado a odores terrosos intensos, um fedor de musgo úmido e suor primal, que precede sua chegada, alertando os sensíveis de sua proximidade. Em lendas de Queensland, esse aroma é um sinal divino, um perfume sagrado que precede visões proféticas. Sua ausência de cauda, destacada em descrições antigas, o diferencia de outros animais míticos, ancorando-o como um parente distante do homem. Essas nuances nos cativam,
tecendo uma rede de detalhes que nos faz ansiar por mais. Qual seria o cheiro do medo ancestral? Entre as curiosidades que bordam o manto do Yowie, destaca-se sua associação com fenômenos naturais inexplicáveis, como as pegadas do diabo, que aparecem após chuvas torrenciais nas planícies de New South Wales, marcas largas e profundas que as lendas atribuem a seus passos rituais durante o Dreamtime. Em tradições aborígenes, essas impressões não são meras trilhas, mas portais simbólicos, onde o Yowie dança para invocar fertilidade à terra estéril, um ritual que une o físico ao espiritual em um balé cósmico. Essa peculiaridade nos intriga. E se cada poça d'água no Outback contasse uma história de criação, gravada por garras invisíveis? Uma curiosidade intrigante está nas variações regionais, onde o Yowie aparece como curandeiro entre os povos de Tweed Coast. Nessas lendas, ele coleta ervas raras sob a luz da lua cheia, criando pomadas que curam feridas causadas por desrespeito às leis da terra, segundo histórias orais registradas pelo Museu Australiano. Essa personalidade gentil contrasta com sua imagem feroz, mostrando a complexidade do mito, uma criatura que pode ser tanto remédio quanto ameaça. Pense no toque rude de suas patas peludas trazendo alívio, um contraste que nos faz refletir sobre a linha entre cura e punição. Curiosidades se estendem à sua longevidade mítica. Em contos Gamilaroi, o Yowie é imortal, renascendo a cada ciclo lunar como guardião eterno, sua pelagem rejuvenescendo com o orvalho da manhã. Essa imortalidade o eleva a arquétipo de permanência, contrastando com a efemeridade humana, e é ecoada em desenhos rituais do século XIX que o retratam engolindo homens inteiros, simbolizando a absorção de lições não aprendidas. Tal imagem, de uma boca cavernosa devorando o imprudente, evoca um terror visceral que nos mantém colados à narrativa, o que devoraríamos por ignorar os avisos da natureza. Em uma lenda menos conhecida das terras de Queensland, o Yowie é o tecelão de teias sonoras, usando galhos como instrumentos para compor melodias que acalmam espíritos agitados durante tempestades. Relatos compilados descrevem essas canções do vento como harmonias guturais que dissipam nuvens de poeira, restaurando a paz ao caos. Essa habilidade musical adiciona uma camada poética ao mito, transformando o hominídeo em bardo da selva, cujas notas ecoam lições de resiliência. O encanto reside no contraste. Um gigante peludo, maestro de sinfonias silvestres. Histórias específicas, como a do Iaroma Devorador, ilustrada em 1907, retratam o Yowie engolfando um homem em uma enseada sombria, uma alegoria para o perigo de ignorar os tabus ancestrais. Em variações costeiras, ele é o Nuconá, um variante que protege recifes sagrados, afundando barcos de pescadores gananciosos com ondas invocadas por seu rugido. Essas características, baseadas em fontes como o Australian Town and Country Journal, de 1876, tornam o folclore mais rico, incentivando-nos a explorar suas camadas mais profundas. Ao fim, fica uma última inquietação. Você já escutou um rugido no vento que parece um alerta? Ou encontrou uma trilha de galhos que leva a um mistério sagrado? Deixe nos comentários qual história do Yowie mais te impressiona e por quê. Você acha que ele ainda observa as sombras do Outback, esperando quem se atreva a ouvir? Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!